É uma enorme honra, a maior que um portuense pode ter, estar aqui hoje a apresentar a minha candidatura à presidência da Câmara da minha cidade. A antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Uma cidade onde o PSD tem uma pegada sólida, seja na sua origem, seja no legado deixado pelos diferentes presidentes sociais-democratas que dirigiram os destinos da cidade. Alfredo Coelho Magalhães, Paulo Valada, Fernando Cabral e Rui Rio. No nome deles, saúdo todos os autarcas do PSD que ao longo das últimas 4 décadas se empenharam em construir uma cidade melhor para os portuenses. Um legado que nos traz mais responsabilidade neste desafio a que mais uma vez o PSD quis responder. A urgência de encontrar novas respostas para o presente e uma visão de futuro para o Porto, que queremos construir em conjunto com as pessoas e com as forças vivas da cidade, recuperando o DNA reformador, transformador e empreendedor do Porto e das suas gentes. O legado de que orgulhosamente fiz parte, liderado por Rui Rio, entregou em 2013 uma cidade honrada e respeitada, de contas certas, arrumada, limpa, coesa, segura, com qualidade de vida e com uma dinâmica de desenvolvimento de longo prazo. Esperava-se, por isso, nestes últimos 8 anos, mais trabalho e menos propaganda, mais concretização e menos vaidade, mais colaboração e menos egocentrismo. Esperava-se uma atitude a Porto, de fazer mais e melhor por aquela que é, orgulhosamente, a nossa cidade. Uma cidade que exige ambição, inovação, desenvolvimento e concretização, mas que foi entrando gradualmente em modo câmara lenta, perdendo o DNA reformista e transformador que tanto nos caracteriza. Passados 8 anos, as grandes promessas ficaram a meio. A meio ficaram as negociações com Lisboa em questões fundamentais para o Porto, como seja o dossiê TAP ou o Infarmed. Ficar a meio é não se entregar por inteiro aos assuntos da cidade. Não queremos só uma cidade para inglês ver. Queremos uma cidade para o portuense viver, estudar, trabalhar e investir. Que ponha os seus em primeiro lugar, mas que saiba dar o melhor de si, acolhendo quem nos visita ou nos escolhe para uma nova etapa da sua vida académica ou profissional, com a generosidade e autenticidade das nossas gentes e das nossas instituições. Queremos uma cidade viva, com dinâmica turística e cultural, com conteúdo, capaz de atrair e manter eventos internacionais, mas que priorize os portuenses e as forças vivas da cidade. Queremos um Porto ao seu ritmo, com garra e com caráter. Não queremos um Porto de percepções, que entra em modo câmara lenta após as eleições e acelera perto do período eleitoral. O mundo em geral, e as cidades em particular, vivem hoje uma conjuntura que poucos conseguiriam prever, decorrente do contexto pandémico. As cidades estão na linha da frente desta crise, com a redução da atividade económica, altas taxas de infecção, recursos inadequados e forte dependência do poder central no processo de tomada de decisão. As cidades enfrentam novos desafios, como o imediatismo, as desigualdades económicas, o envelhecimento, a escassez de recursos, a descarbonização e a digitalização. Desafios que exigem uma mudança de paradigma e um novo olhar sobre as cidades e territórios. As cidades têm de ser pensadas de forma diferente, com base em modelos de dados históricos, em tempo real e preditivos, que permitam analisar, acompanhar, gerir e prever cenários relacionados com a vida da cidade. Exigem novas abordagens e novas disciplinas para pensar o desenvolvimento urbano de uma forma integrada, ecológica, inteligente e sustentável, trazendo diferentes competências para o pensamento das cidades, como as ciências, as tecnologias, a matemática, as engenharias, as artes e a arquitetura. O paradigma mudou e o Porto tem, por isso, de saber responder ao presente e preparar o futuro, potenciando o que existe, desenhando a cidade a partir das pessoas
e para as pessoas. Por isso, estamos diariamente a ouvir a cidade para construir uma visão conjunta para a próxima década. Queremos um Porto sustentável do ponto de vista social, económico e ambiental. Um Porto que cuide dos seus, que trabalhe colaborativamente com o Estado Central e com as instituições da cidade na criação e disponibilização de respostas e de uma rede de cuidadores orientada à infância, aos séniores e a cidadãos com necessidades especiais, para que seja sempre um verdadeiro Porto em qualquer etapa das nossas vidas. Um Porto de abrigo e de oportunidades, que em conjunto com a academia, o setor social e o setor empresarial, cria uma verdadeira resposta de combate ao abandono escolar. Um Porto que crie programas de envelhecimento ativo, que promovam a intergeracionalidade, estilos de vida saudável, a inclusão e maior qualidade de vida para os nossos séniores. Um Porto capaz de cuidar, capacitar e incluir, que junta as partes interessadas na construção de um plano integrado para uma resposta efetiva no combate à pobreza e exclusão social, com especial enfoque nos toxicodependentes, sem abrigo e nos novos pobres resultantes da pandemia. Um Porto que privilegie a qualificação, a geração de emprego, a autonomia e a dignidade pessoal dos nossos cidadãos. Um Porto que cuida e deve ser cuidado, com os parques e jardins cuidados e tratados durante todo o mandato e não como forma de propaganda. Um Porto com programas desportivos ecléticos para as diferentes idades, nas várias instalações e com todos os clubes da cidade. Um Porto capaz de acolher os seus, desenvolvendo soluções de habitação a custos controlados, capaz de reter os jovens e a classe média portuense. Um Porto seguro, capaz de proteger os seus e aqueles que nos visitam. Um Porto que se prepare para o futuro, aproveitando um dos seus maiores ativos, o conhecimento gerado na academia, para capacitar as novas gerações para as competências do futuro, desde o jardim de infância à universidade. Mas que capacite também a população ativa, promovendo a formação ao longo da vida e o regresso à universidade, bem como programas de requalificação profissional alinhados com as necessidades do mercado de trabalho, destinados a profissionais que perderam abruptamente o seu emprego ou desempregados de longa duração para que voltem rapidamente à vida ativa. Um Porto que promova a qualidade de vida urbana, com base numa abordagem ecológica orientada à neutralidade carbónica, que combata a densificação urbana e que desenvolva uma estratégia de mobilidade de nova geração, pensada a partir da procura e que garanta níveis de serviço que façam do transporte público uma verdadeira opção para os portuenses. Uma visão que parta da realidade existente e evolua numa lógica complementar e diversa, adequando o modo de mobilidade a cada realidade específica. E que esteja devidamente integrado com os sistemas de mobilidade regional, nacional e internacional, ligando o Porto ao país e ao mundo. Uma visão planeada, a longo prazo, que tenha sempre projetos em carteira para implementar em função dos recursos disponíveis e prioridades definidas, evitando assim concursos de ideias ou decisões por impulso sempre que surge uma nova oportunidade de financiamento. Uma autarquia ágil e transparente que promova serviços públicos de excelência para os portuenses, um Porto de economia e trabalho que apoie quem investe ou quem quer investir na cidade, criando uma via verde equitativa para todos aqueles que estão comprometidos com o desenvolvimento da cidade. Esta cultura que queremos recuperar, o Porto a ser Porto, e a ocupar um espaço que sempre foi seu, o de marcar o ritmo de desenvolvimento nacional com o seu espírito empreendedor, reformador e transformador, para que volte a ser um farol para Portugal e para o mundo. Pela minha cidade e pelos portuenses, aqueles que me conhecem sabem, vou dar o melhor de mim, pelo que podem esperar proximidade,
trabalho, transparência, superação e seriedade. Vou estar a tempo inteiro e por inteiro, sem qualquer outro interesse que não seja o bem-estar dos daqui, da cidade. Porque o que me move é a minha cidade, os portuenses e o interesse público. É por tudo isto e por ser um portuense de corpo e alma que me sinto feliz por estar de volta. Muito obrigado.